Olá, aqui é Jefferson Pérez e hoje nós temos um episódio super especial porque nós vamos falar sobre podcasting. O nosso amigo Edward está lá na Filadélfia acompanhando o maior evento de podcast do mundo, o Podcast Movement. Então, se você não tem interesse em aprender um pouco mais sobre podcast, nos aguarde na próxima semana com o nosso episódio que é liberado toda segunda-feira. E aí, Edward, tudo bem aí? Opa, tudo tranquilo. Estou aqui ao vivo. Peguei um corredor aqui do hotel onde ocorreu o evento. Foram 3 dias, né, de eventos direto aqui. E estou num cantinho aqui, aproveitando a internet, falando via Skype. Então, se o pessoal ouvir algum ruído diferente, é porque eu estou num ambiente diferente. Perfeito, mas o evento foi bacana. Muito, muito aprendizado, Jefferson. Você nem imagina que... Gostaria que você estivesse aqui para ver como é que foi. Ah, muito bem. E aí, muitas novidades? Bastante coisa, sabe? Olha, só para você ter uma ideia do tamanho do evento. O hotel... Aqui a gente está em 2 andares, então tem 2 andares, tem uma sala grande que eles fazem as palestras principais, que deve caber 2.000 pessoas fácil lá dentro, tá? E fora essa sala grande, existem outras 9 salas. E os eventos rolavam tudo simultâneo, geralmente palestras de 45 minutos, então dava para ter umas 3 palestras na parte da manhã, umas 3 palestras na parte da tarde, aí você faz as contas, né? Dá para ter aí, foi brincando umas 160 palestras aí que rolou. Evidentemente, eu não consegui ver tudo, porque humanamente certeza. É impossível, né? Eu estar em 9 salas ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que você fez uma boa seleção, né? Eu fui fazer uma seleção por alguns podcasts que eu já escuto, e de pessoas que fazem podcast aqui de sucesso. Por exemplo, foi John Lee Dumas, que faz o Entrepreneur on Fire, né? O JLD, famoso JLD. E essa foi uma palestra que eu assisti, também assisti Dave Jackson, enfim, fui escolhendo vários de alguns temas que eu achei interessante. Por que eu escolhi esses temas? Buscando aprimorar o nosso podcast, porque a gente está aprendendo, né, Jefferson? E a gente tem muito ainda o que aprender com quem já está mais na frente aqui. E realmente eu vi que tem bastante coisa que a gente pode aprimorar. É um aprendizado para que a gente possa utilizar, né, trazer para cá para o Brasil esse aprendizado, para que a gente possa aplicar no nosso podcast, crescer, para que a gente possa realmente entregar um conteúdo de qualidade para os ouvintes e também para os alunos, né, que aí estão os nossos mentorados, aí o pessoal que está querendo aprender um pouco mais sobre podcasting também, a gente consegue entregar um conteúdo de qualidade excelente. E aí, dentro dessas palestras aí, o que você pode dizer aqui para o nosso ouvinte? O que tem de novidade assim mais bacana aí que você tem ouvido aí? Olha, uma coisa que o pessoal, em várias palestras eu ouvi isso, né? O pessoal falando, porque o podcasting é uma mídia que ela é mais simples. Você vê que interessante, né? YouTube, vídeo, explodiu antes do podcast. Que é meio esquisito, né? Porque se a gente olhar a história, o rádio veio antes da televisão. Porque fazer um programa de rádio e a tecnologia para fazer um rádio é bem menor do que fazer uma televisão. Só que com a tecnologia foi ao contrário. O pessoal, a gente tem os grandes YouTubers, tal, isso aí saiu primeiro, assim, né? E agora é que a coisa parece que vem, eu não diria retornando, mas ela avançou para incluir só o áudio. E por quê? O pessoal enfatizou isso muito, porque quando alguém está falando com você e você escuta um programa de áudio, você pode escutá-lo em qualquer lugar. Você define onde você escuta, de que forma você vai escutar e qual programa você escuta no momento que você quiser. E aquela voz está na sua cabeça, na sua orelha. Então é uma forma muito íntima de se comunicar com uma audiência. Ela é até mais íntima que o vídeo. Claro, o vídeo também cria muito relacionamento, é muito bom o vídeo, mas eles dizem que o podcast consegue ser ainda mais íntimo ainda.
E isso é muito bacana, porque dá uma flexibilidade muito grande em termos de penetração, né, de você atingir um público, porque a pessoa pode fazer isso caminhando, lavando louça, dirigindo o carro, dentro do ônibus, dentro de um trem, dentro do avião, enfim, né? Então isso foi bastante enfatizado. E aqui nos Estados Unidos, eu vi uma palestra que existem, eles ainda não atingiram 100 milhões, eles têm 300 milhões de habitantes, um pouco mais aqui nos Estados Unidos. No Brasil nós temos 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões, né? Mas aqui, ouvintes semanais de podcast são 48 milhões, pessoas que escutam semanalmente. E eles estão com a meta de atingir os outros 52 milhões para chegar nos 100 milhões. Olha o espaço que tem para crescer. Imagina isso. Realmente é incrível, porque é uma forma de comunicação, né, que você pode gerar engajamento com as pessoas, você pode distribuir e entregar um conteúdo de qualidade para a sua audiência, né? E nós estamos falando se nos Estados Unidos, né, de 300 milhões, 48 milhões aí nós estamos falando aí por baixo, aí uns 18% da população ouve podcast de forma intencional e semanal. Incrível, não? Exatamente, exato. Então, ainda tem muito para crescer aqui. E uma coisa que eles falaram aqui que é engraçado. Lembra quando a gente começou e a gente ia explicar para as pessoas, falando, olha, a gente está fazendo podcast, e muitas pessoas perguntavam o que é podcast e a gente tinha dificuldade de explicar o que é, né? Aquela coisa. E aqui, olha, impressionante. O pessoal é a mesma coisa. Tem muita gente que não sabe o que é um podcast, dizem que sabem, mas na verdade não tem ideia. Muitas vezes tem gente que fala assim, não, eu não escuto podcast porque eu não sei como acessar. Não, porque eu não sei nem qual é o aplicativo, eu nem tenho o aplicativo no celular. Aí o pessoal, até mostraram aqui um vídeo, numas palestras que eu vi aí, mostrava um vídeo das pessoas, eles explicando para essas pessoas que não sabiam o que era o podcast. Daí fala, eu tenho software aqui? Não, nem sabia. Na semana passada, na verdade, eu fui num evento também e eu comecei a explicar para uma pessoa, né? Perguntei para ela, não, é o podcast e tal. Aí o cara falou que sabia o que era. E aí depois, conforme a conversa foi, né, entrando um pouco mais profunda, alguns questionamentos, a gente foi falando, ficou claro, né, nitidamente que a pessoa falou o que ela entendia que era um podcast, mas estava um pouco incorreto a visão que ela tinha de um podcast, do que realmente é, né? E do potencial. E aí você começa a explicar um pouco mais detalhadamente para as pessoas ficam impressionadas. Ela fala, uau, então eu posso escolher, então se eu quiser, por exemplo, o cara fala, se eu quiser saber sobre passarinho, eu posso, tem lá, baixa lá o seu podcast, tem um especialista que fala sobre o pássaro, como criar, enfim, tem conteúdo de todo tipo. Uma coisa... Exato. Sabe uma coisa que o pessoal falou muito aqui? Eles falaram assim, porque o pessoal tem uma noção errada do podcast, fala, não, mas é grátis? É gratuito? Sim, é gratuito. Não, mas falam que eu tenho que assinar, porque aqui também eles usam a palavra subscribe. E eles falam, tudo que é subscribe ou assinar implica em uma mensalidade. Mas para o podcast não é assim. E você vê que interessante, nós também falamos, assine o nosso podcast. Só que na verdade, se assinar, você não está assinando nada. Você está simplesmente se inscrevendo, marcando, né, aquele podcast, se inscrevendo, né? Gratuitamente. Gratuita. É interessante isso. E eles estavam falando que tem que tomar cuidado com essa palavra subscribe, que em português é o assinar, né? E a gente também tem que tomar cuidado, eu e você, né? Ou explicar para as pessoas. E outra analogia que eles usaram, e você já usou, Jefferson, é o YouTube do rádio. Não, YouTube não, desculpa. Netflix. O Netflix do rádio. Então. Que a melhor definição que eles falaram, Netflix, o pessoal entende rápido. Netflix, beleza. Só que você só tem que lembrar ele que ele não precisa pagar, né? Que é gratuito, né? Exatamente, não precisa pagar, que é gratuito, e é um tipo de Netflix de programas de rádio. Mas não um programa de rádio, tipo aquela voz assim, bem-vindo à Rádio Mundial, e sei lá o que, né? Tem tudo quanto é tipo de programa. Tem programa de humor, porque quem define o que faz é quem está fazendo, né? Então, enfim, as possibilidades são muitas. Eu vi palestras de tudo quanto é tipo, palestra dos mais diversos assuntos, né? Então foi bem interessante. E para o Brasil, Edward, você conseguiu encontrar alguém aí? Como que... Impressionante, eu não vi
ninguém do Brasil. Eu acho que não veio ninguém mesmo. E olha que eu fiquei postando bastante. Eu explorei bastante o Instagram, para ser sincero. E jogando um pouco no Facebook e bem menos em LinkedIn. Mas ninguém me achou. Isso porque tinha algumas, eu uso hashtag aqui do Podcast Movement, né? Então alguém teria me visto, né? Eu percebi uns brasileiros me notando ali de outro podcast, mas aí eu perguntei, vocês estão aqui? Daí eles falaram, não estamos, infelizmente não estamos, né? Então eu acho que eu sou o único mesmo representante aqui. Você deu uma entrevista aí hoje, inclusive, né? Você é um cara diferente, digamos assim. Conta aí pra nós como é que foi a entrevista. Olha, foi bacana, porque isso aí é dentro do pacote aqui que a gente faz, eles oferecem esse momento criativo que eles chamam. Então eles fazem uma entrevista que vão gerar um vídeo que eu posso mesmo usar nas minhas divulgações. Então a gente vai poder usar esse vídeo e divulgar o nosso podcast com isso. Mas foi algo bem, bem bacana, porque me filmaram aqui andando pelos corredores, falando com as pessoas, como se eu estivesse em ação, né? Sabe aquele momento action, assim? E depois fizeram uma entrevista comigo. Fizeram 3 perguntas básicas, né? Sobre o que é o meu podcast, qual é o valor que eu percebo que eu tenho entregado para as pessoas e o que eu planejo, o que eu visiono, qual a minha visão de futuro para o nosso podcast, né? E foi bem bacana, assim, e foi engraçado porque eu tive que fazer, eu fiz em português, e aí eu tinha que depois do final, eles me perguntavam em inglês, aí eu respondi em português, e eles não tinham a mínima ideia do que eu tinha falado, e aí eu explicava tudo de novo em inglês para eles. Tem que fazer depois lá o headline. Eles gravaram as 2 versões. Mas acho que eles vão mandar, eu combinei, eles vão me mandar o vídeo, depois eu edito, foi bem bacana. E Enfim, eu sei que eu sei que você também assistiu a palestra lá do David Jackson, né? Como que foi? Exato, assisti o Dave Jackson. Então, ele falou sobre a importância de causar uma boa primeira impressão. Inclusive, eu aprendi muita coisa com isso. Por exemplo, a nossa intro. Eu não diria que a nossa intro, não vou dizer que ela é ruim, né? Mas ela pode ser melhorada, tudo pode ser melhorado. E eu aprendi bastante coisa, então a gente vai ter novidade aí. A nossa intro vai mudar para deixar claro o que o episódio se trata. Isso é muito importante para não fazer uma pessoa perder um tempo, como foi hoje, né? A gente combinou isso antes, você pegou e já falou, olha, se você não é o seu esquema aprender mais sobre podcast, então espera o episódio da semana que vem, esse é um episódio extra, depois a gente vai ter os episódios normais, né? E é legal, né, você colocar qual é o assunto, né, do seu episódio logo de cara, assim, a pessoa já sabe qual o valor que ela vai receber daquilo e ela pode decidir se vai continuar assistindo ou não. Então, a importância de causar uma boa primeira impressão, isso vale para tudo, né? Até da forma como a gente se veste, da forma que a gente apresenta numa reunião, enfim, né? E a palestra dele foi muito boa. Foi junto com outro cara lá, que eu não lembro o nome, que é um radialista aí com 30 anos de experiência e que agora faz podcast. Mas foi muito boa também. Bacana mesmo. Dentro de toda essa parte de aprimoramento que a gente vai trazer aqui para o Brasil, em termos de novidade tecnológica, assim, eu sei que nós tivemos, quando nós lançamos, a gente teve algumas dificuldades com a nossa plataforma que a gente usa, que é o Podbean, o pessoal deu um apoio no suporte. Como que você chegou? Você chegou a conversar com o pessoal de tecnologia aí? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Conversei, porque tem muita gente aqui, são 55, 1, 2, 3, tem uns 60 expositores aqui. Um deles é o pessoal do Podbean, que é a hospedagem que nós usamos para colocar os episódios, né? Só para o pessoal entender, né? O episódio ele fica num computador, num servidor profissional, que vai entregar isso toda vez que as pessoas estão escutando o nosso podcast. Na verdade, ele está armazenado na nuvem. E essa nuvem
é o Podbean. E é um servidor bem É um servidor bem parrudo, potente, né? Porque é comunicação de dados, né? É um áudio, então ele é muito grande. Exato. O arquivo, então tem que ter um pouco mais de velocidade, né? Exatamente, para a pessoa poder receber direitinho, se muita gente escutar ao mesmo tempo, não ter nenhum problema. Mas enfim, eu conversei com eles, falei das dificuldades técnicas que a gente teve no começo. E ele... Nossa, eu até falei com o CEO lá. Eu tinha te contado isso? Não. Porque o CEO tava aí e eu fui falar com o CEO e falei, you're the CEO? Você é o CEO? Então come here. I have something to tell you. Eu tenho algo para te dizer. Brasil, né? Colocar o Brasil no mapa dele. Coloquei, ainda pus umas sugestões, eles escutaram, anotaram, pegaram meu crachá, tudo. Foi profissionais. Então acho que a gente vai ter a devida atenção aí para melhorar ainda mais e mostrar que o Brasil é algo que eles precisam prestar atenção. E eu não fui só no pessoal da Podbean, eu fui nos concorrentes também da Podbean. Falei com todos eles, para falar a verdade. Se ficou fora um ou outro. Né? Enfim, porque eu falei daquela parte de estatísticas que a gente quer ter mais detalhes, enfim, né? Mas foi bem bacana mesmo, sabe? Imagina, Jefferson, são 3 dias de palestras. Na verdade foram 4 dias e meio, porque o primeiro dia, que foi a segunda-feira, foi um dia de orientação. Teve palestras orientativas e até a gente fez um pouco de networking, né? Assim, ou seja, conhecer as pessoas, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que vieram participar do evento no primeiro dia e entender como que era, quais salas que tinha, porque é muito, muito, muito grande, muita informação, a gente fica meio perdidão, assim. Mas eles são muito profissionais, a gente recebe o material que a gente sabe para onde a gente tem que andar aqui entre os andares e as salas, né? E depois 3 dias corrido de evento. E agora terminou com um evento grande lá no salão principal, que foi muito, muito bom também. O pessoal aqui sabe fazer as coisas com profissionalismo. A gente sabe que o podcast é uma mídia, né, que vai, nos próximos meses, aí vai explodir aqui no Brasil, é uma novidade, então é importante, né, quem tem interesse nesse assunto, para as pessoas realmente aproveitar o início dessa onda, para poder entregar realmente um conteúdo de qualidade para a sua audiência, né, então, que alguém aí que estiver nos ouvindo, quiser saber um pouquinho mais aí, Edward, o que você tem para dizer para essa turma aí? Olha, eu tenho para dizer que qualquer pessoa pode fazer um podcast. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em internet, pensam assim, vou fazer um blog ou vou fazer um canal no YouTube. E olha que interessante, né? Falando em canal de YouTube, essas coisas, né? Você conhece o Pat Flynn? Pat Flynn é um cara que tem um dos podcasts mais populares nos Estados Unidos. E ele fez uma palestra de abertura, que foi na terça-feira, e foi muito legal, porque ele falou sobre essa questão do podcast, um crescimento do podcast, falou um pouco sobre o futuro do podcasting, né? E aí ele falou uma coisa, você percebe que, por exemplo, para canal de YouTube, tem de tudo, né? Tem pessoa fazendo muito sucesso, tem muita porcaria... E tem muita criança fazendo canal de YouTube, concorda? Sim, tenho. Agora em podcast não tem criança fazendo. Não tem. Percebe? Aqui nos Estados Unidos não tem. No Brasil, quem dirá? E produzir um podcast é mais simples do que produzir... Eu vou dizer assim, tudo tem sua dificuldade. Mas assim, a barreira tecnológica para você fazer um podcast ou para fazer um bom vídeo é maior no vídeo, porque você tem que captar um bom áudio e ao mesmo tempo uma boa imagem. No podcast não, você só precisa se preocupar com um bom áudio. E aí, quando eu estava terminando a palestra dele, ele revelou, o Pat Flynn, que ele criou um novo podcast, que pelo visto vai ser um sucesso, que é ele e o filho dele apresentando. Interessante, hein? Então, eu vi o seu post lá com o Pat Flynn Jr., eu imaginei alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então eles estão querendo incentivar as crianças a começarem a produzir, as novas gerações a produzirem podcast. E eu achei fantástico. Entrou o filho dele no palco. O Pat Flynn é genial.
Porque ele foi uma sacada, entrou o filho dele vestido igualzinho a ele, cara. É impressionante. O público delirou. E a sacada dele é muito boa. Realmente, por que as crianças não fazem podcast? Né? Porque elas não conhecem, não chegou até elas. O YouTube já está na mão das crianças, concorda? E então, assim, podcast é uma coisa que qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa que tem um conhecimento pode produzir um podcast. Não é difícil, tem que ter bastante cuidados com algumas coisas, mas é totalmente possível e viável. Principalmente se você que está nos ouvindo tem uma mensagem que tem valor e você queria passar para as outras pessoas, é possível fazer. Empresas podem fazer podcast para fazer uma comunicação para os seus funcionários. As pessoas que, uma comunidade ou um religioso, um pastor, uma pessoa que trabalha com coaching, quem está na área de tecnologia, qualquer um pode escolher um tema e começar a fazer um podcast sobre aquilo e encontrar o seu público, o seu nicho. E aqui o pessoal consegue muitos patrocinadores já para podcasting, que é uma coisa que não acontece ainda no Brasil, mas que deve mudar. Porque aí o pessoal começa a perceber as empresas e começa a surgir o interesse neles, falando, opa, peraí, temos que prestar atenção nessa mídia. Por que vamos anunciar no rádio? É uma boa anunciar o rádio, mas no rádio você não tem a mínima ideia de quem está escutando. No podcast não, você sabe exatamente quem está escutando. Você consegue direcionar, as estatísticas são muito mais precisas, porque a internet permite isso. Você sabe exatamente quantas pessoas baixaram o seu arquivo, você sabe exatamente onde estavam as pessoas que assistiram o seu podcast, pode ser por cidade, que você consegue ter uma visão mais detalhada sobre isso, você consegue estudar a parte demográfica. Então, para um anunciante, isso é muito interessante. Então, vai mudar bastante. E, bom, para quem está nos assistindo, é isso mesmo, a minha missão e a sua também, né, Jefferson? A nossa missão é fazer do podcast algo popular no Brasil. E a gente está aqui disponível para ajudar você que está nos ouvindo. A gente oferece mentoria exclusiva para você começar o seu podcast. E é possível, em menos de 60 dias, colocar um podcast no ar com qualidade. Exatamente. E de modo profissional. E é entregar, na verdade, né, para a sua audiência, né, talvez um conteúdo que hoje você entrega em vídeo ou em blog, numa forma de áudio, através de aplicativos e de tecnologias, que permite que você chegue exatamente no seu cliente ideal, no seu avatar, a pessoa que realmente está interessada no seu conteúdo, e você consegue entregar e direcionar esse conteúdo, né, essa mensagem, para a pessoa que deseja. E se nós estamos falando nos Estados Unidos aí de entre 17% da população e eles querem chegar a 30%, então se a gente pensar no Brasil, imagina. No Brasil nós temos 200 milhões, né? Então seriam 60 milhões de ouvintes. Então é um potencial enorme e eu entendo também que realmente acredito demais que as pessoas têm que explorar esse potencial e nós vamos estar aí no futuro breve aí ajudando também mais e mais pessoas que estão interessadas aí nessas mentorias. Então manda uma mensagem para nós, Edward, aqui para os nossos ouvintes aí no final, uma mensagem final. Sei que você tem que voltar lá, você está aí na correria. Não, agora eu tenho que aproveitar a cidade aqui, fazer um pouco de turismo, né? Fiquei 3 dias no evento. Então acabou o evento. Eu estou na Filadélfia, acabou o evento, último dia, agora vou conhecer um pouquinho. Já conheci um pouco, né? Mas vou fazer isso. Mas minha mensagem é essa, olha, eu acho assim, sabe os pioneiros? Normalmente quem chega primeiro tem mais chance de ter sucesso. Isso é um fato, tá? Claro que eu não digo que quem chega depois pode ter sucesso também, claro que pode. Mas quem quer fazer um podcast no Brasil, a hora é agora. Agora é o momento. Porque é o momento da gente se tornar pioneiros nisso. Então, se você tem uma mensagem, você que está me ouvindo aí, tem uma mensagem que é aprender como fazer um podcast, que equipamento eu uso, como que eu faço, a gente está aqui para ajudar. Vamos ajudar, entre em contato com a gente e pode mandar um e-mail para mim,
ou para o Jefferson, edward@vidanostrilhos.com.br ou jefferson@vidanostrilhos.com.br. O Brasil já tem gente fazendo podcasting desde 2005. Veja lá. Mas a gente ainda tem muito para crescer. E quem aproveitar essa onda, com certeza não vai se decepcionar. Então é isso aí, né? Eu acho que... E a gente tá nessa onda, né, Jefferson? E vamos continuar nela. Então, boas férias aí, bom descanso, bom passeio. E eu quero agradecer aí você, ouvinte, que acompanhou aí esse mais um episódio extra de Vida nos Trilhos. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.